Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Episódio de hoje: o tempo cura tudo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma frase que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu pelo menos umas 47 vezes na vida, que é: o tempo cura tudo. Não é isso, gente? Sabe aquela situação, você termina um relacionamento e aparece aquele amigo filósofo de boteco, né? Falando, olha, relaxa, o tempo cura tudo. Você perde um emprego e vem a tia, né? Falando, calma, querido, o tempo vai passar, o tempo é o melhor remédio. Não é isso? A questão é, será que o tempo por si só realmente cura? Né? E mais, que tempo é esse, gente? Porque para a psicanálise existem pelo menos 3 tempos diferentes operando na nossa psique simultaneamente. E hoje nós vamos falar sobre isso. Combinado? Para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, eu sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, e no meu site, guilhermefati.com.br, onde eu sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos. E são nesses canais também que eu faço agendamento de consulta, supervisão clínica, palestra, e no meu site que você encontra o link do meu WhatsApp também, né, para fazer agendamento, essas coisas. Vamos lá, gente. E um adendo, né? O começo é mais teórico, tem bastante teoria e é muito importante. Aguentem, né? Tenta aguentar, é mais difícil, mas não vai pular, né? Não vamos fazer esse pulo direto para os últimos 15 minutos, porque vale a pena entender, digerir, entender um pouco mais a teoria, porque depois eu vou dar exemplos práticos, clínicos, e a teoria vai ficar bem clara, tá bom? Vamos lá? Antes de falar se o tempo cura ou não, eu preciso apresentar para vocês como o tempo opera no método psicanalítico. Vamos lá? A nossa experiência subjetiva, se eu posso dizer assim, se organiza em 3 tempos que não seguem uma ordem linear como o relógio, né? Uma ordem cronológica. E aqui isso tem implicações, né? Quais são esses 3 tempos analíticos? Vamos lá? O instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. Eu vou repetir. O instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. O instante de ver é quando algo irrompe na nossa realidade. É assim, gente, aquele momento em que a gente recebe uma notícia, vive uma situação, e algo se apresenta de forma quase traumática, vamos dizer assim, né? É instantâneo, como um flash. A gente vê, mas ainda nós não processamos. Estão me acompanhando? A gente vê, mas ainda a gente não processou. O tempo para compreender é o período, e aqui podem ser minutos, meses ou anos, né, gente? Aonde a gente fica elaborando, ruminando, tentando dar sentido ao que aconteceu. É o tempo da dúvida, da análise, do será que foi isso mesmo? Né? E o terceiro tempo, o momento de concluir, é quando de repente tudo se organiza. É um insight, uma decisão, uma certeza que emerge. Né? E esse momento pode acontecer antes mesmo do tempo para compreender terminar. E aqui está o pulo do gato, gente.
esses tempos não são sequenciais. Você pode estar no tempo para compreender e de repente ter um momento de concluir que te joga de volta para um novo instante de ver. É uma dança temporal complexa. Vocês estão me acompanhando? Né? Essa é a parte que bagunça a nossa cabeça, né? Na psicanálise, o tempo psíquico não obedece a uma cronologia linear, né? Ela funciona mais como uma partitura musical do que como um cronômetro. Né? E como a nossa linguagem tem a sua própria temporalidade, por exemplo, né? Quando a gente fala eu te amo, o sentido dessa frase só se completa quando a gente termina de falar. Mas o mais interessante é que o eu do início da frase já é modificado pelo amo do final. É isso que acontece com o nosso aparelho psíquico. O passado é constantemente ressignificado pelo presente e o presente é antecipado pelo futuro. O Lacan chamava isso, por exemplo, de après coup, ou só depois, ou efeito retroativo. Sabe quando você está contando uma história da sua infância e de repente entende que algo nunca tinha sido dito antes ou nunca tinha sido entendido dessa maneira? Não é que você descobriu algo novo, é que o presente ressignificou o seu passado. O tempo psíquico é retroativo, gente. Vocês estão me acompanhando? Eu vou explicar melhor isso. Fiquem tranquilos. Isso explica por que aquela frase "o tempo cura tudo" é tão problemática. Porque ela pressupõe um tempo progressivo, linear, onde o futuro automaticamente resolve o passado. Vocês estão me acompanhando? Não é assim que acontece, né? A nossa experiência e o nosso sofrimento psíquico nos mostra o tempo todo, gente, que a coisa não é tão simples assim. O tempo pode curar. Claro que pode, se a gente puder elaborar dentro dele, com ele, no tempo. Vocês estão me acompanhando, gente? Eu vou dar uns exemplos, né, de como funciona, por exemplo, em cada estrutura, antes de trazer um exemplo clínico, né? Como funciona em cada estrutura a questão do tempo. Por exemplo, para o neurótico obsessivo. O obsessivo tem uma relação muito específica com os 3 tempos, né? Ele fica eternamente preso no tempo para compreender. É aquela pessoa que analisa tudo 1000 vezes, que quer ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. E exatamente por isso não toma a decisão, porque a certeza absoluta é uma posição impossível, como eu acabei de dizer. O problema do obsessivo é que o momento de concluir é sempre adiado. Ele tem medo de que a conclusão seja definitiva. Então ele prefere ficar na dúvida eterna. É como se ele preferisse a angústia da incerteza ao risco da decisão. Estão me acompanhando, gente? O obsessivo mata o tempo para não ter que se confrontar com a sua própria finitude. Ele cria rituais, listas, planejamentos infinitos para dar a ilusão de que controla o tempo, quando na verdade está fugindo dele. O obsessivo é mestre nisso. Para o melancólico, por exemplo, o melancólico vive numa temporalidade completamente diferente. Ele fica fixado no instante de ver, naquele instante traumático, geralmente uma perda, e não consegue avançar para o tempo para compreender. É como se aquele instante de ver se cristalizasse e se tornasse eterno. Para o melancólico não vive no passado, como muita gente pensa. Ele vive num presente eterno, que é, na verdade, aquele instante traumático congelado. O melancólico se recusa ao momento de concluir, porque isso significaria aceitar a perda definitivamente. Não é isso, gente? Então ele prefere habitar esse tempo suspenso,
onde a perda ainda não se consumou completamente. E o depressivo? Vamos lá. Na depressão, na perspectiva psicanalítica, a depressão seria uma espécie de greve dos 3 tempos. O sujeito não consegue mais ver, tudo fica sem sentido, não consegue compreender, o pensamento fica lento, pesado, e muito menos concluir, porque a ação fica paralisada. É como se os 3 tempos entrassem numa espécie de curto-circuito. A depressão, aliás, pode ser uma forma inconsciente de resistir à aceleração contemporânea, gente. Uma maneira de dizer, não consigo mais acompanhar esse ritmo, ou me recuso a acompanhar esse ritmo. Recomendo a pesquisa do livro da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Ela fala sobre isso lá. Tem uma crítica excelente, né, sobre a aceleração contemporânea, né, e como o depressivo lida com isso. Né? Então, vamos voltar para o ponto central. Se não é o tempo cronológico que cura, o que é, na perspectiva psicanalítica? É exatamente o que o Lacan vai falar um pouco, né, sobre o efeito retroativo do tempo. A elaboração acontece quando conseguimos fazer os 3 tempos funcionarem de forma fluida. Quando um novo instante de ver ressignifica as experiências passadas, quando o tempo para compreender pode fluir sem se cristalizar, e quando o momento de concluir pode emergir sem ser forçado. É por isso que, às vezes, uma terapia funciona, entre aspas, só anos depois de ter terminado. Não é que o tempo passou e curou, é que algo do presente criou condições para que o passado fosse ressignificado. Vamos dar um exemplo? Eu vou apresentar um exemplo clínico com dados alterados, obviamente, para preservar todo o sigilo, que ilustra perfeitamente como os 3 tempos operam numa análise. Né? Imagina assim, uma analisanda que chega, vamos chamar ela de Ana. Aos 35 anos, chega a análise com queixas de dificuldade em confiar nos seus relacionamentos amorosos. Né? Então ela vai relatando que sempre sabota os vínculos, quando eles começam a ficar sérios demais. E ela namora há 3 anos e não consegue aceitar morar junto com o parceiro, apesar de amá-lo muito. Vamos lá? E aí a gente tem um instante de ver. Primeiro tempo da análise. O que trouxe, Ana? A análise, não é isso, gente? Tempo de ver. Algo emerge, né? Durante uma discussão com o namorado sobre morarem juntos, a Ana tem um ataque de pânico inexplicável. Né? Ela diz assim, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Não fazia sentido nenhum. Eu amo ele. Primeira queixa, né? Tempo, um instante de ver. Né? Esse ataque de pânico, algo irrompe, sem sentido aparente. É um momento de ruptura, onde o real se apresenta de forma avassaladora. A Ana não entende o que aconteceu, ela só sabe que algo está errado comigo. Algo está errado comigo, meu analista. E aí eu estou dividindo, né? Fotografias dessa análise. Né? Segundo tempo, tempo para compreender, que é o próprio trabalho analítico, né? Começando aí. Né? Ana começa a falar sobre a sua história. Ela menciona quase de passagem, olha aí, né? Escuta do analista, né? Ela menciona, quase passou despercebido, que aos 8 anos descobriu que a mãe tinha um caso extraconjugal. Quando ela tinha 8 anos, ela diz assim, eu vi minha mãe beijando outro homem no carro. Ela me viu pela janela e colocou o dedo na boca pedindo silêncio. Nunca contei nada para ninguém. Mas a Ana ainda não conecta isso com a sua dificuldade atual, vamos dizer assim. Para ela, são coisas absolutamente separadas. Ela menciona isso como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Né?
Ela diz assim, isso foi há 27 anos, não tem nada a ver. Outro tempo da análise, né? Elaboração. Percebe? O analista não interpreta diretamente, apenas pontua, né? O que eu fiz aí foi pontuar. O analista pontuou. Mas você guardou um segredo angustiante aos 8 anos, hein? Marcando isso, né? Destacando isso no próprio discurso dela, que estava perdido no discurso. A Ana começa a ruminar mais sobre aquele episódio, né? Nas sessões seguintes, né? As memórias vão surgindo, né? Como ela ficou hipervigilante depois disso, sempre observando a mãe. Como desenvolveu insônia naquela época, né? Não conseguia desligar. Como se sentia responsável por manter a família unida através do silêncio. Como passou a ver a mãe como alguém que engana, que tem duas caras. E ela percebe, né? Ela diz assim, eu nunca confiei na minha mãe depois daquilo, mas eu achava que tinha superado isso. Né? Aí a Ana vai fazendo mais conexões. Né? Ela diz assim, quando meu namorado fala em morar junto, é como se ele estivesse pedindo para eu confiar totalmente nele. E aí veio aquele ataque de pânico. É como se eu soubesse que ele vai me trair. Que todo mundo trai. Né? Olha a premissa, gente. Todo mundo trai. Mamãe traiu. Todo mundo trai. Ela percebe, né, que generalizou, criou uma universal da experiência, né, que viu da mãe. Se minha própria mãe, que deveria ser a pessoa mais confiável, me traiu daquele jeito, traiu meu pai, quem garante que o meu atual namorado não vai fazer o mesmo? E tem algo mais profundo, né? Ainda. Ela diz assim em algum momento, eu me sinto culpada, como se eu tivesse traído meu pai ao guardar o segredo, como se eu fosse a traidora. Né? A Ana não apenas teme ser traída, gente, ela se identifica inconscientemente com a posição de traidora. Morar juntos seria trair a criança de 8 anos que prometeu nunca mais confiar em ninguém. E aí a gente pode ir para o terceiro tempo de análise, né? O momento de concluir. Momento decisivo, né? Que acontece depois de alguns anos. Você percebe? Não tem... Poderia ter acontecido em meses, mas nesse caso foi depois de uns 2 anos, mais ou menos, né? Ela apresenta um seguinte sonho. Olha que simbólico, gente, o sonho da Ana. Ela diz assim, eu estava numa casa com 2 portas. Minha mãe estava numa porta e meu namorado na outra. Eu tinha que escolher. Mas aí eu percebi, eu estava segurando as 2 portas fechadas. Não eram eles que estavam me prendendo. Era eu que não deixava ninguém entrar. Gente, quando conta esse sonho e se escuta contando esse sonho, né, chora pela primeira vez em análise e diz algo, né, fundamental. Né? Ela diz assim, eu passei 27 anos achando que estava protegendo meu pai ao não confiar em ninguém. Mas, na verdade, eu estava me protegendo de sentir aquela dor de novo. Eu transformei aquela menina de 8 anos numa guardiã. Ela ficou presa lá, naquela idade, naquele dia. E aí tem o momento de concluir, né, gente? Não é uma conclusão racional, mas uma reconfiguração subjetiva. Algo se reorganiza na estrutura, na nossa estrutura psíquica, né? Nesse caso dela. Ela percebe que o ataque de pânico não foi causado pela proposta de morar junto. A proposta de morar junto ressignificou retroativamente a cena que aconteceu aos 8 anos. E aí ela diz, agora eu entendo porque tive aquele pânico. Não era sobre o apartamento, era sobre
aquilo que eu vivia aos 8 anos e estava gritando dentro de mim. Não confia. Lembra do que aconteceu. Então não existe. A Ana não se cura magicamente, mas algo fundamental muda. Ela consegue nomear o que sente. Quando ele me fala em morar junto, aquela menina de 8 anos fica com medo. Se identificou, se fez aí na posição de guardiã. Não é isso, gente? E de alguma maneira se dá conta, né? Vai desconstruindo um pouco, na medida do possível, essa posição. Eu não preciso mais proteger aquela criança mantendo todo mundo longe. Eu posso cuidar dela de outro jeito. Eu posso amar meu namorado e ter medo. As duas coisas podem existir juntas. E aí pode ter uma escolha consciente, né, gente? Uma escolha, uma decisão. Não coincide com ingenuidade. É uma elaboração. Por que eu estou dizendo isso? O trauma que acontece aos 8 anos só se torna traumático, né? Vamos usar essa palavra, retroativamente quando acontece algo aos 35 anos. Durante 27 anos, Ana achava que aquilo tinha sido superado, que aquilo não era nada. Vocês percebem, gente? A Ana não curou a dor da traição materna. Ela atravessou para uma nova posição, né? Que era de vítima e guardiã para um sujeito que pode confiar apesar do risco. Que bela reconfiguração. E aí tem saída de análise, gente. E como a gente percebe, né? O tempo cronológico não curou nada a priori. 27 anos se passaram, mas o trauma permaneceu ativo até ser tocado de alguma maneira. Então, a elaboração no seu tempo próprio. Teve o tempo dela de análise, de poder se escutar. Não dá para forçar. Mas Guilherme, não dá para forçar, mas tem a asserção da certeza antecipada. Sim, em algum momento vai ter um momento de concluir e esse momento é antecipado porque não dá para ter certeza absoluta. O momento de concluir, gente, é do analisante. O analista pode ajudar a devolver algo, a construir um insight, mas o momento de concluir emerge do próprio sujeito. A cura, portanto, não é a eliminação de um sintoma. Você não para de sentir medo, mas agora você vai ter uma relação diferente com esse medo. Eu espero ter mostrado mais ou menos, como esses 3 tempos não são abstrações teóricas, eles são da própria estrutura do trabalho analítico. Eles operam de forma viva, dinâmica, em cada história, na singularidade de cada um de nós. A psicanálise nos oferece um espaço, o método psicanalítico, eu gosto de dizer, nos oferece justamente um espaço onde esses 3 tempos podem funcionar sem a pressão da velocidade contemporânea, que nos obriga a ter pressa, a chegar ao momento de concluir, sem ter conseguido ver e entender nada. O tempo para compreender é o tempo mais importante, é o tempo onde a elaboração acontece. Freud falava sobre isso, Nossa sociedade quer que a gente conclua rápido, mas nosso psiquismo não obedece esse tempo, gente. Basta ver os fenômenos, os sintomas da nossa contemporaneidade para entender o que está acontecendo, Forçar ou tentar se enquadrar nesse tempo contemporâneo, onde tudo deve ser concluído rápido, está levando ao pior. Explica muito da depressão, da epidemia de depressão que acontece hoje, Então, é importante aqui entender que o passado pode ser ressignificado. Aquela história que você conta sobre sua vida não está fechada. Novos acontecimentos podem dar novos sentidos para experiências antigas.
Aceitar que os 3 tempos não são lineares. Né? Dentro de uma análise, você pode estar elaborando algo que há anos, de repente ter um insight que muda tudo. Você pode achar que ela elaborou algo e descobrir que precisava voltar um pouquinho para poder compreender melhor. Né? Então, o tempo cura tudo. Vamos voltar no tempo e voltar para a pergunta inicial, né, gente? Você percebe como o próprio discurso, né, o nosso próprio discurso, ele não é linear, gente. Olha como foi e voltou essa questão e como ela volta agora no final do podcast de outra maneira. Quando eu pergunto para você o tempo cura tudo no começo do podcast, o tempo cura tudo agora, é outra posição que a gente está escutando, não é? Então, a resposta para o tempo cura tudo, se for o tempo do relógio, definitivamente não. Mas se for o tempo lógico, o tempo da elaboração, aí sim a gente tem uma possibilidade de transformação. No tempo. Né? Com o tempo, mas trabalhando nele. O que cura, entre aspas, né? Aqui eu prefiro usar um termo, o que permite uma lógica da decisão, que é a lógica psicanalítica, não é a passagem cronológica do tempo, mas a nossa capacidade de fazer os 3 tempos funcionarem de forma criativa. Gente, chegamos, né, no final do tempo cronológico, mas eu tenho certeza que a gente vai ter muita elaboração pela frente. Um beijo para todo mundo e até logo.